Filipenses, capítulo 1, verso 3. Diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prende, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Verso 8. Deus é minha testemunha de que, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Senhor, nós rendemos a Ti graça mais uma vez e lhe agradecemos por podermos ouvir o Teu Evangelho, podemos compartilhar a Tua palavra, podemos ter essa oportunidade de sermos confrontados pelo Seu Evangelho. E nós queremos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, ser alcançado por essa graça que o Evangelho produz. Queremos ser alcançados pelo poder que há no Evangelho e sermos transformados de glória em glória, para Te exaltar, para bendizer o Seu santo nome, para se tornar testemunhas a este mundo, para que o Pai que está no céu seja exaltado e glorificado para todo sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Filipenses é um livro maravilhoso de se ler, uma recomendação para você que não leu, leia. Leia, pega ele desde o capítulo 1 até o capítulo 4, leia esse livro. Filipenses é um livro sensacional, porque Paulo ele vai construindo aqui, ele constrói uma carta de gratidão. Gratidão porque a igreja de Filipenses era uma igreja que tinha uma história linda com o apóstolo Paulo. Porque era uma igreja, como nós vemos aqui, na leitura que nós aqui tivemos, e lá no capítulo 4, você vai ver Paulo mais uma vez, do verso 10 até o verso 20, agradecendo os irmãos. Agradecendo por causa da sua generosidade, agradecendo por causa do interesse que esses irmãos tinham pelo apóstolo Paulo. E o interessante é que essa carta é escrita com um ato de gratidão, com um coração grato, e você vê que Paulo amava esses irmãos, e era apaixonado por esses irmãos. Nós vimos agora no texto a oração que ele faz em favor deles, a alegria que Paulo tinha em orar por eles. Ele diz: eu agradeço o meu Deus em todas as vezes que lembro de vocês. Quando Paulo lembrava da igreja de Filipe, existia sempre alegria no seu coração. Paulo, quando lembrava nas suas orações daqueles irmãos, daquela comunidade, ele saltava de alegria. E ele agradecia a Deus por aquela comunidade. E o que eu quero dar ênfase aqui com vocês é construir todo o texto, claro, mas a ênfase do apóstolo Paulo nesse texto, inclusive nesse texto, é o verso 6. Porque o verso 6, ele escreve essa carta com uma clareza, assim, da salvação daqueles irmãos, que não tinha quem tirasse dele. Olha o verso 6. Ele escreve dessa forma: estou convencido. Em outras traduções, na NAA, na versão Almeida, ele diz: estou plenamente convencido. Eu tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até a volta de Cristo, porque ele tinha na sua mente, no seu coração, que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Então ele tinha isso com ele, de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Cristo poderia resgatar a sua igreja e salvar a sua igreja em qualquer momento. Por isso que ele diz aqui, de que completar até o dia de Cristo Jesus. E esse texto, irmão, me fez refletir. Eu estava conversando com a minha esposa sobre a palavra, falando com ela, que gostaria muito de construir esse texto com vocês, compartilhar isso com a igreja. Nós tivemos uma experiência semana passada sobre a ceia. E o que me preocupa é, às vezes, essa falta de convicção que nós temos da nossa salvação. É, às vezes, essa incerteza que nós carregamos, e às vezes por muitos anos de vida, de jornada, de caminhada, se nós somos ou não somos salvos. Se de fato eu fui aceito, eu fui resgatado, se de fato Cristo começou uma boa obra na minha vida ou não. E às vezes a gente, pela nossa vida, pelos nossos erros, pela nossa maneira de conduzir o nosso evangelho, a gente não tem essa certeza e convicção. Quem aqui tem certeza que foi salvo? Certeza absoluta que Deus começou uma obra na tua vida. Então nós vamos ver isso hoje por meio da palavra de Deus. As evidências da salvação. Claro que a Bíblia, nos traz um monte de evidência, mas eu quero construir a vida dos filipenses para nós essa manhã. Falar sobre o que Paulo viu nessa igreja, o que viu na vida desses irmãos, que fez ele escrever dando essa convicção de que aqueles irmãos eram irmãos que definitivamente foram salvos. Estou convencido de que aquele quem? Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, começou uma boa obra em vocês. E não apenas começou, ele escreve dizendo, e eu sei, eu tenho essa convicção, que ele vai completar essa obra. Então, irmão, isso é maravilhoso. Você ouvir o apóstolo Paulo escrevendo isso a uma igreja. E esse é o anseio de todos os pastores. Esse é o nosso anseio, de que nós possamos olhar para a igreja, para toda a irmandade, toda a comunidade, e dizer, essa igreja é a igreja que Deus escolheu. São irmãos que Deus começou uma obra. E não só começou, mas Ele vai completar essa obra. Então é o sonho de todos os pastores. É o anseio, e eu, como pastor local dessa casa, é o meu anseio, e é o que eu ensino, e é o que eu quero ver, e é o que eu desejo na vida de vocês, na nossa vida de igreja. De que Deus possa olhar, o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus, o mundo, as pessoas, você ter essa convicção de que Deus começou a obra na sua vida, e Ele vai completar essa obra. Paulo, irmão, ele tinha plena certeza da salvação dos filipenses. Então, nessa manhã, eu gostaria de usar algumas evidências da salvação dos filipenses, para que nós aqui possamos fazer um autoexame sobre a nossa salvação. Porque nós não podemos cair no erro de achar que já somos salvos. Talvez você diz, pastor, isso é um grande erro. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já está salvo. Aquele que não crê está condenado. João 3, 16, 17 vai falar sobre isso. Aquele que crê está salvo. O que não crê está condenado. E pastor, eu creio em Jesus. Eu creio na pessoa de Cristo. Eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Mas, irmão, será que isso é uma realidade na nossa vida muitas vezes? Porque se isso é uma realidade, que você é alguém que é salvo e foi salvo, será que para por aí? E eu não estou dizendo que você precisa fazer obras para serem salvo. Não, eu não estou dizendo que o que você faz é evidência da salvação, mas aquilo que Deus está fazendo na sua vida é evidência de que você foi salvo. Quem está entendendo? Eu vou repetir, eu não estou dizendo que aquilo que você faz
o seu braço, a tua força, a sua misericórdia, bondade, o seu ato, as suas, como diz Isaías, as nossas obras de justiça, como Isaías diz, são como trapo de imundício para Deus. Ou seja, o que a gente faz para poder ser aceito por Deus, não significa que você é salvo. É o que Deus está fazendo na tua vida. É o que o Espírito de Deus está fazendo em você, o que está tornando você, gerando você, a imagem do seu Filho amado Jesus. Porque essa é a finalidade do Evangelho. Ele te salva não para ser você mesmo, mas para ser semelhante a Jesus Cristo, para que nós possamos olhar para Jesus e ter como referência. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele não diz, olhem para mim apenas e viva como eu vivo. Não, sejam meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo, é uma referência à pessoa de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Saber diferenciar, saber entender no seu íntimo, no seu ser, essa convicção de que você é alguém que está sendo transformado porque foi salvo. E isso é evidência da salvação. Você pega o apóstolo Paulo, ele teve muita dificuldade de pregar o evangelho em Filipe. Atos 16 vai falar sobre essa história. Paulo ia para a Ásia, ia para outra cidade pregar o evangelho, e o Espírito de Deus impediu com que Paulo fosse para lá. E o Espírito de Deus conduziu Paulo para as outras cidades próximas a Filipe. Paulo não tinha o plano de ir para lá, mas o Espírito de Deus tinha um propósito naquela cidade, com aqueles irmãos que estavam perdidos. E Paulo vai e passa em algumas cidades, não me lembro agora o nome, e ele fica ali naquela colônia em Filipe, porque era uma colônia romana. E ele fica ali por alguns dias e prega o evangelho. E não sei se os irmãos conhecem toda a história. Paulo começa a pregar o evangelho. Ele prega o evangelho a uma mulher chamada Lídia. Era uma mulher que vendia púrpura. E a Bíblia diz que Deus abre o entendimento daquela mulher para ela entender o evangelho. E aquela mulher é salva. Ali na casa de Lídia começa algo poderoso. Um ponto de pregação. E ainda em Filipe, Paulo continua pregando o evangelho. Ele encontra, na verdade, uma mulher que vinha atrás dele, Paulo e Silas, dizendo, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. E passavam-se dias e aquela mulher dizendo, horas, aquela mulher falando, e até que Paulo entende, discerne, que aquela mulher tinha uma intenção maligna espiritual, era um espírito que queria trazer perseguição sobre aqueles homens. E Paulo expulsa aquele espírito maligno de adivinhação. E você conhece a história. Paulo e Silas é preso, porque existiam senhores que ganhavam lucro em cima daquela mulher. E eles são levados para a prisão, e na prisão eles são açoitados, presos, acorrentados, mas lá dentro eles começam a louvar. Quem lembra disso? Eles louvam, eles adoram, eles começam a cantar diante de tudo que eles presenciaram e viveram, apanharam, eles começam a louvar e o próprio Deus traz libertação para aqueles homens. Aqueles homens são libertos. O carcereiro, lembra do carcereiro que ia se matar? O carcereiro ia se matar porque os presos estavam fugindo. E aí o apóstolo Paulo disse assim, não precisa se matar não. Não, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê. Tu e tua casa, e você encontrará salvação. E aquele carcereiro foi salvo, sua família foi salva. Então Paulo, depois daquele momento, começou a ser perseguido intensamente. Porque, lembrando, presta atenção aqui, irmãos. Filipe era uma colônia romana, ou seja, naquela cidade existia muitos aposentados romanos que admiravam César, seu imperador. E a mensagem de Paulo era, não existe outro rei a não ser Jesus Cristo. Então imagine pregando uma mensagem dessa, numa cidade totalmente patriota a César. Como assim existe outro rei a não ser César?
Então Paulo passa por uma grande perseguição e ele tem que fugir de lá de Filipe, mas Paulo deixou uma igreja. Paulo fundou uma igreja poderosa, uma igreja bíblica, uma igreja aprofundada no amor e na graça. E aí agora, irmãos, nós vamos ver o apóstolo Paulo depois de 10 anos, preso em Roma, prestes a ser condenado e morto, escrevendo aos Filipenses. 10 anos, presta atenção. 10 anos se passaram e ele escreve essa carta aos Filipenses. E o interessante é que se você olhar para essa carta, Paulo não pede nada. Vai lá para o verso 3. Como é que Paulo começa a carta? Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E ele diz, verso 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia. Você vê Paulo escrevendo, pedindo alguma coisa? Paulo estava preso, prestes a ser condenado, talvez necessitado de alguma coisa. Ele poderia muito bem, como autoridade apostólica, pedir ajuda das igrejas, mas Paulo escreve apenas agradecendo a igreja. Paulo não pede nada à igreja, ele agradece à igreja. Isso que é poderoso, irmão. Paulo poderia pedir, mas não, ele agradece. Agradece que apesar das lutas, por estarem sofrendo perseguições, esses irmãos aqui nunca deixaram de ajudar o ministério do apóstolo Paulo. Paulo agradece porque essa igreja sempre foi uma igreja que cooperou com o avanço do evangelho. Uma igreja que sempre olhou para Paulo. E isso marcou o apóstolo Paulo, irmão. Ele diz no verso 4 que em todas as orações que ele fazia em favor deles, sempre orava com alegria. E qual era o motivo? Que essa igreja cooperava para o apóstolo Paulo? Não, ele diz aqui no texto. Olha lá, verso 4. Sempre oro com alegria. Verso 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao quê? Ao evangelho. Não a vida do apóstolo Paulo, não as coisas pessoais dele, não a vaidade dele, não os sonhos dele, mas cooperado com o avanço do evangelho, irmão. Presta atenção. Paulo era grato a essa igreja, porque era uma igreja que cooperava com o avanço do evangelho. A preocupação com essa igreja era proclamar o evangelho. Lembra de semana passada? Quando Paulo diz a Timóteo, proclame esse evangelho, o evangelho de que Deus perdoa o pior pecador. Proclame as boas novas. Proclame que Deus está perdoando pecadores. E Paulo tinha essa preocupação de proclamar esse evangelho, de anunciar as boas novas. E essa igreja ajudava que o evangelho avançasse. Irmãos, 10 anos depois, Paulo escreve aos Filipenses agradecendo. Porque eles nunca deixaram de contribuir para o avanço do evangelho. E vou dizer mais aqui a vocês. Essa igreja tinha dificuldade. Lembra a cidade? Cidade romana. César como imperador. Uma igreja que tinha apenas Jesus como rei e senhor. Você acha que eles não eram perseguidos? Você acha que eles não tinham problema? Você acha que eles não passavam por situações adversas? Sim, passava. Mas era uma igreja que sempre estava cooperando com o avanço do evangelho. E eles nunca abandonaram o apóstolo Paulo. A igreja de Filipe não tinha apenas, irmãos, a evidência de ser uma igreja generosa. E eu quero construir isso com vocês e entrar com vocês na palavra. Nós vemos o apóstolo Paulo elogiando essa igreja por quê? A primeiro momento, por causa da generosidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu acho que a última coisa, ou na verdade a primeira coisa que tem que converter no coração de todo cristão é o bolso. A gente não tem problema em nos entregarmos, em servir, em nos doarmos o nosso tempo, mas quando se trata de dinheiro, todo cristão tem dificuldade. Por isso que a Bíblia sempre trata o Mamon, que é o Deus do dinheiro, Mamon, como Deus. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, o Deus poderoso e a Mamon. Você não pode. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, a primeira coisa que eu
creio no sentido de evidência de alguém que está sendo salvo ou que é salvo, é alguém que se tornou generoso. E tem muito crente velho de igreja. Aqui não, aqui nós somos uma igreja generosa. E a gente fala isso. Claro, gostaríamos que todos fossem generosos. Mas temos muitos irmãos aqui generosos. Que de fato você vê que Deus transformou o coração, transformou a mente. A gente sempre fala que essa igreja ela nunca faltou nada. Porque existem irmãos que foram salvos. Que foram alcançados por essa graça e foram transformados em seus corações. Porque essa é uma evidência, está dizendo aqui, Paulo está dizendo. Eu estou convencido de que aquele começou a boa obra. Por que Paulo está falando? Qual que é o centro dessa convicção que Paulo tinha? De uma igreja generosa. Eu não quero aqui dar ênfase nisso, e eu não quero aqui arrancar dinheiro de ninguém, mas eu quero fazer com que vocês entendam de que a generosidade, um cristão generoso, um cristão que entende o valor de honrar, de ofertar, de contribuir, eu não estou falando de 10%, eu estou falando de ser generoso. Porque as ofertas do Novo Testamento eram mais do que 10% do que a gente às vezes tem limitado na nossa mente. Eram irmãos que se doavam, que se entregavam. Então alguém que foi salvo é alguém generoso, amém? Só que essa igreja não era apenas uma igreja generosa. Os irmãos, diz o verso 9 ao verso 11, cresciam no amor e no conhecimento e na justiça. Então era uma igreja que tinha evidência de que estava crescendo no amor. Era uma igreja que estava crescendo no conhecimento e na justiça. Nós vamos ver também, eu quero aqui correr com você, que o horário está avançado. No verso 4, ainda no capítulo 1, no capítulo 2, o verso 4, os irmãos cuidavam não apenas dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Está aqui, capítulo 2, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então você vê que essa igreja não tinha apenas a evidência da generosidade. Eram generosos? Sim. Eram pessoas que cresciam no amor? Sim. No conhecimento? Sim. Na justiça? Sim. No cuidado não apenas dos seus interesses? Sim. Mas dos interesses uns dos outros. Olha as evidências, vamos lá. Verso 12 do capítulo 2, os irmãos viviam uma vida em obediência, sem que a presença do apóstolo Paulo estivesse lá, irmão. Essa igreja era uma igreja que andava em obediência, sem sequer o apóstolo Paulo estar lá. Sem a presença do apóstolo Paulo, eles viviam em obediência, eles obedeciam os seus líderes, eles obedeciam as autoridades que o apóstolo Paulo estabeleceu sobre a igreja, eles honravam seus líderes, eles honravam uns aos outros, eles viviam em obediência à palavra, eles não distorciam, eles viviam em obediência. Capítulo 2, versos 14 e 15, os irmãos faziam de tudo, sem se queixar ou discutir, e viviam uma vida santa e irrepreensível em meio a uma geração corrupta e depravada. Irmão, olha isso. Olha a evidência que essa igreja era salva. Tem um monte de evidência. Não é só a generosidade. Crescia no amor, vamos contar? Conhecimento, justiça. Eles cuidavam dos interesses uns dos outros, ou seja, não se preocupava só consigo mesmo. Era uma igreja que vivia em obediência às autoridades estipuladas, honravam os seus líderes, porque viam em seus líderes o sacrifício, porque, irmão, eu quero aqui colocar um parêntese, porque às vezes a maioria dos líderes querem uma igreja submissa a si, mas os líderes não se entregam, os líderes não se doam, os líderes não se preocupam. Não é isso que eu estou falando para você, honrar gente que não merece honra.
porque se diz autoridade, porque foi colocado como autoridade. Eu não quero que vocês me honram, porque eu sou titulado como pastor dessa igreja. Não, para que vocês vejam se eu sou um pastor que se dedico, alguém que se preocupa com você, que se dá pela igreja, que se dá por você, se prioriza os seus interesses. Eu quero que vocês avaliem a nossa autoridade, a autoridade da liderança, não porque nós temos uma autoridade aqui. É olhar para nós, é como essa igreja olhava para Epafrodite, se eu não me engano, era o líder dessa casa, e falava assim: esse irmão sacrifica pela igreja. Esse irmão se preocupa com os nossos interesses. Por isso eu vou honrá-los. Vocês estão entendendo, irmão? Não é honrar gente que não merece ser honrado. Porque se diz autoridade. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso tem que ser bem claro. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu patrão. Sim, irmão, sim. Nós somos um povo de valores e princípios. Nós vamos honrar a autoridade, seja ela o que for, seja ela má. Nós vamos fazer isso porque nós fomos transformados. E essa é a evidência da salvação. Porque Deus se agrada disso. O que eu estou falando aqui, uma igreja que vivia em obediência à sua liderança, porque eram líderes que honravam a sua comunidade. Capítulo 4, verso 1, os irmãos permaneciam firmes em Jesus. Era uma igreja, irmão, que não se abalava, que não negociavam o seu fundamento da salvação, que era Cristo Jesus. É o nosso fundamento, é a nossa pedra angular. Jesus, somente Jesus pode te salvar, amém, irmão? Se firme nessas coisas. Capítulo 4, verso 8, os irmãos ocupavam suas mentes com aquilo que era verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e tinha boa fama. Ah, irmão, era uma igreja que você olhava e falava assim: essa igreja é uma igreja salva. Por quê? Porque o que ocupa a mente dela não são as vaidades do mundo, não são as preocupações dos sonhos egoístas, não são os sonhos secundários, meus, não. Era uma igreja que ocupava a sua mente com aquilo que era verdadeiro, aquilo que era nobre, aquilo que era correto, puro, amável e tinha boa fama. E o que eu quero dizer com isso? Que nós, como igreja do Senhor Jesus, quais têm sido as coisas que nós muitas vezes temos compartilhado quando a gente está junto? O que ocupa a nossa cabeça? O que ocupa a nossa mente? O que sai da nossa boca? Será que é coisas que têm boa fama? Coisas amáveis? O que ocupa a nossa mente? Às vezes você vê um crente preocupado, ansioso com a prova, com o trabalho, com isso e aquilo. Ele só fala de trabalho, só fala das coisas que acontecem no dia a dia. Não fala nada das coisas espirituais. É só trabalho, é só problema. O que ocupa a cabeça é o que vou fazer amanhã, o que vou fazer depois do culto. Não, ele não consegue, ela não consegue conversar de coisas espirituais, porque ocupa a cabeça é só as coisas dessa vida. E essa igreja não vivia dessa forma. O que ocupava a cabeça dessa igreja? Aquilo que era bom, nobre, correto, aquilo que era amável e tinha boa fama. Você sentava com os irmãos da igreja, eu sei, irmão, não estou falando de uma igreja perfeitinha, sabe? Uma igreja que brincava, uma igreja que tinha alegria entre eles, uma igreja que se divertia uns com os outros, como nós fazemos. Mas era uma igreja que ocupava a sua cabeça com o que era verdadeiro, com o que era nobre, com coisas corretas. Não tinha jeitinho brasileiro. Não tinha nada fora da curva. Não tinha, vou fazer esse negócio errado. Não, isso é errado. E é essas coisas que precisam estar nos nossos meios. Por quê? Porque isso é evidência de uma igreja que está sendo salva. É uma evidência de que é uma igreja que Deus começou uma boa obra, meus irmãos. E para finalizar, ele lembra os irmãos que a única igreja que o ajudou quando ele estava passando por tribulação na Macedônia foi quem? Filipenses. Está lá no capítulo 4, verso 14. Paulo lembra dizendo assim: quando eu estava na Macedônia, sendo perseguido, sendo ali maltratado, a única igreja que me ajudou naquela época foi vocês.
Uma igreja que não abandonou o apóstolo Paulo. Uma igreja que não deixou de ser generoso com o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, diante de tudo isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja, fica fácil de entender. Porque ele tinha uma convicção da salvação deles. Eu não estou falando que ele estava salvo pelas coisas que eles faziam. Eu vou repetir isso aqui para não ficar claro. Mas a Bíblia diz em Tiago 2 que a fé sem obra é o quê, irmão? A fé sem obra é o quê? Morta. E qual que é o contexto de Tiago 2? Tiago 2 é um contexto de que era uma igreja, existia uma igreja ali que declarava que tinha fé, que crê em Jesus. Só que quando o irmão passava uma necessidade, eles fechavam seus olhos. Quando o irmão tinha um problema, eles batiam no ombro e falavam: irmão, boa sorte. Boa sorte. Deus é contigo. Sabe, não agiam, não se compadeciam. Vocês estão entendendo? Esse é o contexto de Tiago capítulo 2. Por isso que Tiago diz: espera aí, vocês estão declarando que são uma igreja que tem fé, mas quando existe uma possibilidade de vocês manifestarem quem vocês estão se tornando por causa da fé de vocês, vocês não fazem. Por isso que não adianta vocês dizer que tem fé sem obra. Porque a fé sem obra, ela é morta. O que eu quero dizer com isso? O que o Tiago quer dizer? O que adianta você dizer que é salvo se não tem evidências da salvação em você? O que adianta você entregar a tua vida para Jesus no sentido de que, não, vou ali para ver se resolve alguma coisa? Não, é se entregar por inteiro, irmão. Às vezes eu vejo irmãos entregando a vida e dizendo assim: não, eu só quero ir até aqui. Não! É entregar verdadeiramente a vida a Jesus. Jesus diz: se aquele quiser me seguir, deve fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e o quê? Seguir, irmão, não tem que voltar atrás. Não, só vou até aqui. Eu vou aceitar um apelo do pastor e vou até aqui. Quantas pessoas eu já fiz o apelo, vieram até a frente? Não, aqui em vários lugares que eu já preguei. E a pessoa às vezes está do mesmo jeito, não se batiza, não passa pelo batismo, não se envolve na ceia, e está lá na igreja. Porque diz que a hora dela não chegou. Não, Jesus diz: você quer me seguir? Você entendeu o meu chamado para a tua vida? Eu te chamei, não é para você apenas dar um passinho, não. Para me seguir, cara. Vem, me segue, se entrega verdadeiramente a mim. Vem, toma a sua cruz e me segue. Isso é evidência de que você foi salvo. A evidência de que você foi salvo não é parar no apelo, mas é dar o passo dizendo: eu vou até onde o meu Senhor Jesus foi. Eu vou me entregar, eu vou me doar, eu vou servir, eu vou me tornar o que Ele quer que eu seja. Querido, a Bíblia diz em Efésios 2:10 que Deus nos predestinou para fazer o quê? Boas obras. Vou repetir: Deus te predestinou não apenas em crer em Jesus, porque o que dá a vida eterna é crer, mas Ele também te predestinou para fazer boas obras. Efésios 2:10, é Bíblia, irmão, está aqui. Então Ele te predestinou para ser salvo, mas também te predestinou para fazer boas obras. E o cristão precisa entender de que a fé em Cristo Jesus é o único meio de salvação. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai fazer o que, irmãos? Completá-la. Ou seja, ele vai aperfeiçoar você, ele vai santificar você, ele vai transformar seu coração, amém? Ele vai tornar aquela pessoa que era egoísta, avarenta, imoral, a uma pessoa santa, generosa, moral, piedosa, misericordiosa, paciente, bondosa. Ele vai transformar você, porque essa é a evidência de alguém que foi salvo. É alguém que está sendo o quê? Transformado. Um cristão que recebeu a graça de crer em Jesus tem evidência de que Deus começou uma boa obra na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem mais de 3 anos de igreja? Não, mais de 5 anos de igreja. Você não é mais o mesmo. Amém ou não? Você não vive mais a mesma coisa. Você não pensa mais nas mesmas coisas. É assim ou não é? É, irmão. Você que tem já mais 1 ano de igreja. 1 ano de igreja, irmão, já muita coisa tem que mudar. Muita coisa.
Você não pode ser o mesmo há um ano atrás, quando se converteu, ou 10 anos atrás, 5 anos. Irmão, quando eu vejo crente, cristão, que se diz cristão, que foi salvo, tendo a mesma mente, a mesma fala, a mesma estilo de vida, não muda, não sai do lugar, não trata a esposa diferente, não trata o marido diferente, não trata os pais, as pessoas, não sabe honrar, não sabe valorizar. Quando eu vejo cristão assim, eu me pergunto, será que foi salvo? E é a pergunta que a gente tem que se fazer. E eu repito, não é por obras, mas é olhar as evidências de alguém que está sendo transformado. Paulo viu essas evidências nos Filipenses. Por isso ele diz, eu estou convencido, plenamente convencido de que Deus o salvou. Verdadeiramente, eu posso ver com os meus olhos que a salvação de vocês é verdadeira. Não pelas obras, mas por aquilo que vocês estão se tornando. Ah, irmão, se você entendesse o que é ser salvo, se você entendesse a graça que foi te dada, você não seria mais o mesmo. Irmão, o evangelho é as boas novas de que Jesus veio salvar pecadores. E a principal evidência de que você foi salvo é ver que você está sendo transformado. Quem está sendo transformado aqui, irmão? Você é melhor amanhã. Você trata diferente, está tratando diferente a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu pai. Você está sabendo honrar a Deus, honrar a igreja. Você está sabendo andar uma vida em santidade. Você, quando erra, você diz, não, Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero continuar nisso, eu estou sendo transformado. Você era uma pessoa que se irava com facilidade, agora não se ira mais. Olha que maravilha, irmão. Era uma pessoa que respondia. Minha mulher era assim, minha mulher era papum. Falava um negócio, pá, pum, era na hora. É coisa de mulher, eu acho, né? Ou não? Homem não. Papum. Agora, ela respira, ela só faz a cara, irmão. Já a cara já diz tudo, né? Mas sabe, nós estamos sendo transformados, porque nós somos salvos. E essas são as evidências de que Deus começou uma obra na tua vida. Agora, se o seu marido é o mesmo o que diz que foi salvo há 10 anos atrás, peraí, irmão, será que você foi salvo de verdade? Não há evidências, não há nada que talvez a esposa, ou o marido, ou o mundo, as pessoas, o amigo olha e diz, você é crente mesmo? Irmão, a pior coisa para um cristão velho de igreja é as pessoas do mundo, os amigos olharem e dizer assim, mas você não é crente? A pior coisa é as pessoas olharem para nós e não ver evidência de que nós somos salvos. Você foi salvo pela graça. E Deus está transformando você. Deus está me transformando, amém, irmãos? E nessa manhã eu quero que você faça um autoexame do evangelho que você crê. Eu gostaria com que aquilo que Paulo tinha como convicção dessa igreja, eu estou convencido de que vocês são salvos. Eu estou convencido de que você é um crente genuíno e verdadeiro. Eu estou convencido de que Deus começou uma boa obra na tua vida. Porque eu estou vendo as evidências da salvação. Mas a pergunta que devemos fazer é, esse evangelho está transformando a sua vida, irmão? Esse evangelho é aquele mesmo que diante das piores situações, eu ainda continuo crendo. Porque tem gente que não continua crendo, vem problema, vem situação, ele para de crer. Ele para de acreditar, vem um problema, e aí é onde entra, peraí, você não é um salvo? Então se você é salvo, você suporta os piores momentos da sua vida, porque sabe que Deus está com você. Esse evangelho, que aquele que era alguém mesquinho se tornou generoso. Esse evangelho que mudou a minha mente, você não tem mais a mente que tinha. Você não faz mais as coisas que você fazia, porque Deus, o evangelho de Deus está transformando a sua mente. Esse evangelho que faz com que você deseje as coisas de Deus, que desejem as coisas espirituais mais do que as coisas carnais. Esse evangelho. É esse evangelho que está transformando você, transformando a sua vida.
Você pode dizer, eu creio em Deus, irmão, mas continua pecando. A Bíblia diz. Você pode dizer isso. Olha que texto forte. 1 João 3:6. Aquele que permanece nele não vive pecando. Ah, mas eu creio em Deus, pastor. Eu fui na igreja e levantei minha mão. Mas aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Quem permanece? Quem está em Cristo aqui? Quem foi salvo aqui? Então você não permanece pecando. E o texto continua. Aquele que continua pecando nunca viu e nunca o quê? O conheceu. Eu vou repetir. Você pode dizer, eu creio em Deus, mas continua vivendo no pecado, intencionalmente. Eu não estou falando de cair, eu não estou falando de, ai pastor, eu não estou falando de uma queda, de uma falha, às vezes, porque nós vamos ter que lutar contra o pecado até a volta do nosso Senhor. Nós estamos sendo santificado, é um processo. Eu não estou falando de gente que, pastor, caí, pastor, desejei. Não, é gente que fala assim, não, eu vou continuar vivendo assim, mas eu vou para a igreja. Eu quero te dar essa certeza que a Bíblia dá. Se você diz que crê, mas continua pecando, nunca viu e nunca conheceu. A Bíblia diz em Romanos 8, aquele que vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para quê? Para as coisas do Espírito. A Bíblia diz que a árvore bom dá fruto o quê, irmão? Bom. Irmão, eu não quero aqui colocar você no peso, no fardo, numa situação difícil, mas eu quero aqui fazer você entender de que o Evangelho salva. E as evidências da salvação é que você está sendo transformado. Sua esposa tem que olhar para você e ver você ser transformado. Teu marido tem que olhar para você e ver você ser transformado. Seus filhos, os seus pais, os seus amigos de trabalho tem que olhar para você e falar assim, você está diferente. Você é diferente. Você está sendo transformado. Que tipo de evangelho alcançou a minha vida e a sua? O que eu quero você essa manhã? Fazer um autoexame de que evangelho você creu. Que evangelho foi apresentado para você. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai o quê? Completá-la. Isso, irmão, é uma certeza. Se você é um crente que no seu entendimento confessou Jesus, mas não está sendo transformado, o que você vai fazer essa manhã? Agora, ore e peça, Senhor, eu criei num evangelho que não é o evangelho. Eu levantei a mão um dia e confessei o evangelho, mas sem o entendimento correto do que é o evangelho. Senhor, há 10 anos atrás, 7, 5, 3, sei lá, eu reconheci Jesus como Salvador, mas eu sou o mesmo. Eu não mudei. Trato minha esposa do mesmo jeito, o marido do mesmo jeito. Eu olho para as coisas de Deus e não valorizo as coisas de Deus. Deixo Deus em segundo plano. Deus não é prioridade. O primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu não tenho obedecido o seu mandamento. Eu não tenho te amado. Senhor, o tempo que eu tenho dado para o Senhor é o que resta, é o que sobra. Eu venho à igreja quando dá. Eu venho à igreja quando as coisas que eu já preciso fazer, eu tenho que fazer. Então a evidência da salvação é quando nós ansiamos as coisas de Deus. Quando isso aqui é prioridade para você, e não o shopping, e não o rolê, e não os passeios, que eu não estou dizendo que não tem que ter, irmão. Curte com a família, passeia, vai, desfrute com a sua família. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a vida tem um monte, somente aqui em São Paulo, eu sei, irmão. Mas às vezes nós levamos isso tão a sério, que a gente deixa de congregar, deixa de se reunir, deixa de ser igreja. Porque isso aqui, tanto faz. Prioridade é a minha família. Prioridade é o tempo com a minha esposa, é o tempo com o meu filho. Então a gente coloca as coisas espirituais quando dá e não. A evidência de que você é salvo é quando você entende que Deus deu uma família espiritual para você,
para você congregar com ela, para você glorificar o nome dela, para que você possa se tornar uma bênção na vida do teu irmão. Isso é evidência de ser salvo. Eu falo para a pastora, a gente não se prepara hoje para vir para o culto. Os irmãos, a maioria, e eu quero aqui deixar esse conselho para vocês. Maioria, irmão, vem correndo. Sabe, aquele não se prepara mais, não existe mais um preparo para cultuar. Não existe aquela conversa com os filhos, falar assim, olha, nós vamos para a igreja. Nós vamos cultuar a Deus. Não existe mais aquela mãe, aquele pai, acho que a Creuzinha fazia isso com o Kleber e com o Everton. Pegava lá a moedinha, dava na mão dele, você vai ofertar lá. Não existe mais pais que valorizam aquela comunhão espiritual. Não sentam com os seus filhos. O filho vem para a igreja empurrado, forçado. Não entende, cresce nesse ambiente. E aí depois quando cresce não quer mais cultuar. Porque vem forçado. O marido às vezes não tem prazer de vir para a igreja porque vê uma mulher em casa. Como diz provérbio, é melhor viver no deserto do que uma mulher birrenta. E o marido olha para a mulher dentro de casa e diz assim, como que eu vou para a igreja com uma mulher dessa na igreja? Não muda. E é vice-versa, porque às vezes o marido também é a mesma forma. Ele olha para a mulher e fala, não. A mulher olha para o marido e fala, não, se for para a igreja para ser isso aí, eu não prefiro não ir, não. Vocês estão entendendo, irmão? Tem que ter evidência de que você é salvo. Os seus amigos, eles vão olhar para vocês, para nós. Vão olhar e vão dizer assim, aonde você congrega? Eu vou lá conhecer a sua igreja. Porque eu vejo em você temor. Eu vejo em você misericórdia, amor, bondade. Eu quero congregar lá. Você me leva um dia? Quando nós começarmos a colocarmos em evidência, em prática as evidências de que nós somos salvos, não vai precisar convidar a gente para a igreja. Eles vão se convidar para estar com vocês. Você não vai precisar forçar o seu marido dizendo assim, você prometeu para mim que ia. Não, você vai. Você não vai? Não, bem, não vou não. Tá bom, amor, estou indo. Tchau. E vai. E vai voltar. E vai ali servi-lo, honrá-lo. Porque um dia o amor constrange. Um dia o amor transforma. Não é por força nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está na vida daquele que foi salvo. O Espírito de Deus dá a evidência daqueles que foram salvos. Deus começou uma obra na tua vida. Ele vai completar. Quem crê nisso? Essa manhã você tem que orar dizendo, Senhor, eu não tenho evidências de que eu fui salvo. É reconhecer mesmo. Sou o mesmo, sou a mesma, não mudei minha mente, sou avarento, sou apegado ao dinheiro, sou apegado ao trabalho, eu não mudei, a prioridade é o meu emprego, a prioridade são as coisas, a igreja é depois, a comunidade é depois, culto é depois. Senhor, me muda hoje, eu quero ser salvo, que nessa manhã possa haver salvação. Que nessa manhã nós possamos aqui ser alcançados pela graça de Deus e sermos salvos. E que nós possamos dar frutos, que nós possamos ter evidências da salvação. Para que assim como o apóstolo Paulo olhou para aquela igreja e diz, eu estou certo, eu estou plenamente convencido de que Deus começou uma boa obra na tua vida e Ele vai completar essa obra por causa das evidências, porque você não é mais o mesmo, o seu coração não é mais o mesmo, você não pensa mais como pensava, você não fala mais como falava, não vive mais como vivia, você tem as evidências da salvação e Deus está fazendo essa obra, e Deus está santificando você, transformando você. Senhor Jesus, alcança-nos nessa manhã, alcança pelo poder do evangelho genuíno e verdadeiro. Salva-nos, Senhor, salva-nos da religiosidade, salva-nos, Senhor, dessa vida pacata, dessa vida que não nos dá evidência. Ó Espírito Santo de Deus, faz essa obra
em nós, nesta casa, que os céus possam olhar para nós essa manhã, e olhar e dizer o que o apóstolo Paulo diz: Deus começou uma boa obra na comunidade eclesia, a igreja eclesia, a igreja do Senhor Jesus, essa casa, esses irmãos, as famílias aqui representadas, começou uma boa obra, e Ele vai completar essa obra, até que Cristo Jesus venha. Ore, fale com o seu Senhor, o Salvador da sua alma essa manhã: Senhor, me salva, Senhor, me salva, eu quero ser salvo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Ele: eu quero ser salvo, Senhor. Diga. Dá-me coração igual, meu mestre, dá-me o coração, coração disposto a obedecer, vi todo teu querer, dá-me o coração igual ao teu. Que nessa manhã, igreja, Deus nos alcance com salvação. Que o Evangelho de Jesus alcance a nossa vida. E que nós possamos dar evidências da salvação. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor começou uma boa obra na nossa vida. Nessa manhã, Senhor, nós cremos de que aquilo que o Senhor iniciou em nós é genuíno e verdadeiro. Nós entendemos essa manhã, Senhor, de que nós precisamos ter as evidências da salvação. E não é na força do braço, não é no nosso conhecimento, mas é saber que o Espírito de Deus está nos transformando, Senhor. Espírito Santo, nos ajude a ser melhor na maneira de pensar, nos ajude a ser generosos, nos ajude a ser passivos, bondosos, nos ajude, Senhor, a lidar com pessoas da nossa família, esposa, marido, pais, que às vezes não são cristãos, familiares que não congregam, talvez que são frustrados com as igrejas. Senhor, nós queremos dar as evidências da salvação para essas pessoas, porque o Senhor começou uma obra na nossa vida, e aquele que o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai completá-la. Pessoas, Senhor, que desistiram do chamado, pessoas que desistiram da caminhada, é porque ainda não foram salvas. Porque os filipenses perseveravam nas lutas, na dificuldade, e nós queremos ser uma igreja que persevera na dificuldade, porque essa é a evidência da salvação. Nos ajude, Senhor, a ser uma igreja relevante na vida do irmão. Nos ajude a ser uma igreja que se preocupa com os interesses uns dos outros, Senhor. Nos ajude, Pai. Eu oro e peço isso por essa igreja. E que assim como o apóstolo Paulo disse aos filipenses, Senhor, nós possamos dizer uns aos outros: aquele que começou a boa obra em nós, nessa casa hoje, vai
completá-la até que Cristo venha. Ninguém vai ser igual ao que era, ninguém vai viver o que vivia antes. Você vai ser transformado, sua casa, sua família, seus filhos, seu marido, tua esposa vai ter evidências da salvação. O mundo vai ver que você é um salvo, é alguém que foi lavado, é alguém que foi transformado. O mundo, seus amigos de trabalho, vai ver em você a partir de hoje que você é um cristão salvo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Deus abençoe, igreja. Evidências da salvação. Deus abençoe.